Direito e Justiça em Foco é o teu programa. E o Brasil é o teu país. Inicio o programa de hoje com o pensamento de Leibniz. Tudo o que concebo clara e distintamente a respeito de uma coisa é verdade. E pode ser afirmado desta coisa. Estamos próximos do início das Olimpíadas e, por isso, hoje, vamos tratar de um tema muito importante para o desenvolvimento do Brasil: o esporte, como ferramenta de inclusão social e prevenção contra as drogas. E para tratar de um assunto tão importante como esse, eu recebo um dos maiores incentivadores do esporte no país, Jean Madeira. Foi secretário estadual de Esporte, Lazer e Juventude, é palestrante, conferencista, foi condecorado com a medalha Olavo Bilac, medalha Tiradentes, medalha Pedro Ernesto, além de inúmeras moções entregues pela Câmara dos Vereadores, Assembleia Legislativa e Congresso Nacional. Seja bem-vindo, Jean. É uma grande honra ter você aqui no programa Direito e Justiça em Foco. Muito obrigado pelo carinho, doutor Laércio. Eu me sinto honrado de poder estar sentado aqui à mesa com o senhor. Não, honrado, veja, vamos distribuir os confetes proporcionalmente. Eu menos e você mais. Porque eu sei, você é um jovem lutador. Você é um jovem que se preocupa com os problemas atinentes do país. Você é um jovem que vai à luta buscar a serenidade entre aqueles que naturalmente necessitam. Eu sou testemunha desses fatos. Portanto, eu fui bastante severo com o meu pessoal, dizendo: eu quero o Jean Madeira aqui no meu programa. E você veio, graças a elas e graças a Deus, porque esse é um programa que nós informamos o telespectador. Nós informamos a sociedade sobre aquilo que está acontecendo no momento, sobre a verdade, já. Nós não fugimos da verdade. Tudo que se fala aqui é a verdade. Bom. Tá bom? Excelente. Eu vou fazer a primeira pergunta para você. Como o esporte alavancou a sua formação como cidadão? Bom, eu sou oriundo do judô. O meu pai foi o meu sensei. Oh, que maravilha. Então eu tive educação dentro de casa e dentro do tatame, dentro do dojo, que é o conjunto de placas de tatames. E minha mãe também é judoca. Não diga. Então meu pai e minha mãe me davam educação dentro de casa e dentro dos tatames, em cima dos tatames. Isso me ajudou bastante porque eu tinha o respeito tanto do pai, né? Eu o respeitava como pai e o respeitava como mestre. E ele, na pouca educação que teve de escolaridade, mas o judô na vida do meu pai, porque, na verdade, José Raimundo da Silva, conhecido como Sensei Chacal... Que maravilha! Isso aconteceu, esse nome até veio, doutor Laércio, porque ele fazia luta livre, telequete, na época de Ted Boy Marino. Então, o nome Chacal veio exatamente das lutas livres. Então, meu pai sempre utilizou o esporte como uma ferramenta de inclusão social. Eu via ele fazendo isso. Como eu morava na periferia, como eu estava rodeado as drogas estavam chegando próximo até a minha casa, o meu pai colocava o tatame na garagem de casa para que os meus amigos pudessem treinar, para que eu não perdesse a amizade deles, mas que todos pudessem ter a mesma educação que a minha. Se eles estavam tendo educação dentro de casa, não se sabe, mas pelo menos o meu pai contribuía com a educação, com a disciplina do judô em cima do tatame. Então eu era doutrinado e os meus amigos também. E onde meu pai estava, minha mãe estava, era rodeado de pessoas. Quantos alunos, quantas pessoas, quantos jovens, crianças ficavam sentados no portão lá de casa ouvindo o meu pai. Então eu sempre admirei esse jeito dele e isso veio colaborar com a minha formação, porque eu nunca me envolvi com absolutamente nada de errado no que diz respeito a drogas. Por mais que elas estivessem rodeando a minha vizinhança, eu não tive acesso, porque eu tinha exatamente essa educação.
Eu fui doutrinado a fugir da aparência do mal. Meu pai dizia o tempo todo, quem se mistura com porco, farelo come, era o dito popular que ele sempre usava. E isso me ajudou bastante a me tornar uma pessoa do bem e tê-los como exemplo para continuar, dar continuidade do bem. O bem que eu recebi, eu procuro hoje levar aonde quer que eu esteja. Isso é muito interessante, porque, por tabela, os seus amigos, aqueles amiguinhos que desfrutavam também desta sabedoria do seu pai, eles não enveredaram para o mau caminho. Exatamente. Será que eu estou enganado? Não, o senhor está perfeitamente correto, porque assim como eu procurei um caminho, eu procurei o caminho do bem, eles também seguiram. Então, claro, todos que estavam comigo no tatame, nenhum se perdeu. Exatamente nenhum. Eu lembro que eram mais de 80 alunos na época. Que maravilha. Era lotado a academia. Tinha academia em outro local, e tinha na garagem lá de casa 80 pessoas que treinavam exatamente do bairro onde eu residia na minha infância, na minha juventude. E ele conseguia, o meu pai fazia com que aquela criança que era violenta e ela brigava o tempo todo na rua, os pais conduziam até o meu pai para que treinasse. Sim. E aí ele ficava mais calmo, sereno, tranquilo. Estava ruim na escola, estava rebelde na escola, ia treinar judô. Então a arte marcial consegue colocar as crianças exatamente nesse caminho do bem. Não, e inclusive o seguinte, pela parte espiritual também, não é? Sim. Porque não só o corpo, mas também o espírito, a cabeça, é muito importante. Ajuda muito. Essa é a prova, não é verdade? A arte marcial, ela consegue trazer um equilíbrio na vida daquele que pratica. Quando eu digo arte marcial, não vou aqui citar só o judô, mas todas as artes. Sim, né? Sim. O judô, o karatê, que inclusive o senhor é sensei. Oi, eu sou... então, É verdade. Mas lá atrás, lá atrás. Mas o senhor sabia, doutor Laércio, que uma vez falaram assim, um jornal falou, o ex-judoca Jean Madeira, e eu corrigi. Por quê? Vou explicar para o senhor, assim como também eu não aceito o ex-karateca. Quando você pode casar, o senhor pode casar, e quando separa, vira um ex-marido, ex-esposa. Existe há uma ex de diferença tudo. do sufixo ex. Exatamente. O sufixo ex deve ser aplicado de uma forma adequada, e você está colocando da forma adequada. Ótimo, parabéns, vai em frente. Então, filho, não existe ex-filho. E quem nasceu do tatame, quem nasceu do karatê, quem nasceu do judô, jamais será um ex-judoca ou um ex-karateca. É verdade. Porque faz parte da nossa filosofia de vida. Nós nascemos dessa ideologia, nascemos dessa filosofia, porque a arte marcial vai além do que simplesmente uma modalidade esportiva. Ela consegue contribuir com a personalidade da criança, com a formação do caráter. A criança, ela é completamente doutrinada, disciplinada e equilibrada. O convívio social fica muito melhor. Então não existe ex-judoca para quem nasceu do judô. Caro telespectador, perceba bem aquilo que nós estamos conversando e é verdade. A mente, ela é poderosíssima. A mente, ela tem um teor de poder que você não faz ideia. Aliás, você faz ideia. E quando, por exemplo, você junta a mente ao físico, aí então você se torna poderoso. Mas você tem que saber muito bem que esta arte marcial, ela não tem nada a ver com violência. A violência não existe, porque o judoca, o karateca, etc., eles são treinados já com a mente, para a mente, no sentido do bem, correto? Corretíssimo, corretíssimo. Jamais uma criança é colocada dentro do tatame, dentro do dojo, para aprender a violência. Pelo contrário, ela compreende que o seu adversário não é, ele é adversário no momento do combate. Mas nós precisamos do nosso o quê, ou seja, a pessoa que treina conosco, para que possamos nos aperfeiçoar. Porque não dá para se aperfeiçoar sozinho na arte marcial. Não. Por mais que seja um esporte individual, você tem que ter o treino coletivo. Então, quando você vai sempre precisar de alguém que possa emprestar o seu corpo para que você possa, então, se aperfeiçoar. Você sabe de uma coisa, eu, às vezes,
eu me pego em flagrante fazendo alguns catás. É verdade. Eu falei para o senhor. Porque... Não é isso. Não é, mas às vezes eu me pego em flagrante e eu fico feliz, porque eu me lembro bem de quando eu era professor de karatê, mas eu me lembro bem dos catás, a minha formação no esporte é desse tipo. E eu sou um incentivador do esporte também. Eu tenho acompanhado, senhor. Muito bem. Bom, este ano o Brasil irá sediar as Olimpíadas. Já, na sua opinião, qual a importância de um evento deste porte para o nosso país? Bom, primeiro eu vou falar da Copa. Nós tivemos a Copa do Mundo aqui no Brasil. A pergunta é, qual foi o legado? Sim. Porque o evento ele é muito importante para o nosso país, mas ele tem que deixar um legado. Então, o que nós temos que ficar atento é qual é o legado que a Olimpíadas vai deixar. Claro. Nós sabemos que está uma situação muito delicada o estado do Rio de Janeiro. Muitos dizem que não era para que essa Olimpíada viesse a acontecer aqui no nosso país, mas agora não tem como voltar atrás. Não dá, não adianta o lamento, não tem como se lamentar por isso. O que nós temos que tirar é o proveito. Ou seja, cada criança, cada jovem, adolescente, o cidadão brasileiro que estará acompanhando através da rede social, através da televisão, da imprensa, cada modalidade esportiva que venha despertar nesse cidadão o interesse da prática esportiva na sua vida e o poder público fazer com que o fomento esportivo aumente cada vez mais. A Olimpíadas vai passar, ela é apenas um evento. Ela vem e ela passa. Agora, com ela, pode-se deixar um legado positivo ou negativo. Aí compete a cada um de nós, atletas, federações, confederações, poder executivo, utilizar das Olimpíadas como uma ferramenta do bem para a inclusão, a ferramenta do bem para a fomentação do esporte no nosso país, estado e município. Ou seja, o evento vai acontecer, será lindo, todo mundo vai torcer, vamos gritar, vamos vibrar, claro. Mas no momento em que ele passar, que fique o legado para as nossas crianças, que possamos abrir as escolas e que de fato o esporte esteja embutido dentro da sala de aula. É a melhor forma de conduzir uma criança para o bem, é usar a sala de aula, usar o espaço onde nós já temos aglomeração de crianças que estão ali para aprender, é nessa hora que o esporte tem que entrar. Mas quando eu digo esporte, doutor, não é simplesmente pegar uma bola e jogar num pátio e dizer assim, ó, fique à vontade. Isso é recreação. Até o futebol, nós temos que colocar o do no futebol, ou seja, o caminho no futebol, ter as regras, porque muitos jogam bola, mas não sabem as regras. Não conhecem a regra do futebol, de campo, do society, do futset, do futsal, do futebol de salão, porque a regra vai mudando para cada modalidade, ela vai sendo completamente diferente. Muitas pessoas vão para a rua e ficam brincando de vôlei, mas conhecem a regra, e a regra tem que ser ensinada dentro da sala de aula. Então, para mim, Olimpíadas vem, Olimpíadas vai, mas o fomento esportivo não pode parar na nossa cidade, estado e no país. Você tocou num assunto muito importante, as regras. Eu tenho para mim, tenho a impressão, e você vai me perdoar se eu colocar aqui de uma forma totalmente diferenciada da realidade, mas poucos conhecem as regras de cada esporte. De cada esporte, como você está anunciando. Por exemplo, o futebol. O futebol tem as suas regras. Exatamente. O futebol de salão, que nós chamamos de futsal, também tem aquele outro de... Agora o futset. Futset também. É uma nova modalidade. Uma nova modalidade. Então, veja, as pessoas às vezes criticam, elas vão aos estádios, criticam, mas elas não sabem exatamente até onde a coisa funciona e a regra ali estabelecida. Não custa nada pegar o manual, pegar a cartilha do futebol e saber exatamente, eu digo aqui do futebol, e saber exatamente como andam as coisas. Eu já joguei futebol também, como você também já jogou futebol, mas nós jogamos o nosso futebol amador. Isso. Não é? O nosso futebol amador, que acabava o jogo, todo mundo ia tomar a sua cervejinha. É praticamente um lazer. Um lazer, exatamente. Mas o profissional é diferente. Sim.
O profissional é diferente. Você quer falar mais a respeito Então, dessas por regras? exemplo, o pai. O pai, ele quer que o filho seja um grande Ronaldinho, Neymar. Mas será que conhece a regra? O garoto vai para o campinho de terrão e vai jogar bola. Tudo bem, ele tem até um futuro, mas essa criança tem que ser colocada numa escolinha. Agora, né, não é todo lugar, e nem é todo mundo que tem condição de colocar o seu filho numa escolinha de futebol. Por isso, políticas públicas para que possamos ter escolinhas de futebol para que as crianças possam treinar. Agora, quando eu disse para o senhor em relação a dentro da sala de aula, é porque eu aprendi Me diga uma coisa, o que você está falando tem ligação com o investimento no esporte no Brasil? Total. Porque quando se fala de investimento no esporte, se deixa sempre essa pasta para depois. Ou confundem esporte com recreação. Uma coisa é uma coisa, como dizem, outra coisa é outra coisa. Né? Então, esporte é uma das maiores ferramentas de inclusão social. O senhor colocar uma criança no esporte é conduzi-la a ter menção in corpore sano. A mente dela vai ser melhor, ela vai produzir muito mais, ela vai ter respeito, ela vai ter convívio. Hoje nós temos bullying dentro da escola. Um desrespeito ao professor. Quando eu estudei em colégio de freira, eu estudei em colégio das irmãs, e lá foi onde eu aprendi a regra do vôlei, do basquete, do handball e do futsal. Mas eu tinha que aprender, eu tinha que estudar. Como o senhor disse, tinha cartilha. Eu aprendi, além do judô, que eu fazia isso com meu pai, na escola eu aprendi o handball. Eu não posso esquecer, o handball, que foi a primeira modalidade que eu aprendi. Nessa escola que você está colocando, eu aprendi trabalhos manuais. Também arte. Fazer. Arte, trabalhos manuais. Eu sinto saudade de OSPB. Sim. Organização Social Política Brasileira. Não tem mais. Não tem mais. Eu tinha aula de etiqueta, para você ter uma ideia. Nós fazíamos uma ode à bandeira brasileira. Bandeira brasileira. Cantávamos o hino da bandeira. O hino da independência. O hino da independência. A criança hoje não sabe nem o hino nacional. Não é patriota. Está escrito ali, ordem e progresso. Ordem e progresso. Só tem um jeito para ter progresso, colocar ordem nesse país. É verdade, você tem razão. Bem, vamos adiante. Você acredita que o fato das Olimpíadas, então, pode acontecer aqui no Brasil e irá incentivar os jovens à prática do esporte? Se fazermos com que, após o evento, continue se falando do esporte. Porque às vezes acontece só naquele momento. O senhor vai ver, as pessoas vão falar sobre judô, talvez só nesse período das Olimpíadas. Vai falar de taekwondo nesse período das Olimpíadas. E outras modalidades que muitos desconhecem. Nós precisamos dar continuidade. O problema é que começa e para. E tudo que incha e volta, aquela elasticidade da estria, né? Então, da estria. Então, o que acontece é que o esporte está cheio de estria. Porque vai um investimento uma hora, daqui a pouco não tem mais. Tem incentivo uma hora, daqui a pouco muda tudo. Isso tem que acabar. O jovem precisa. Sim, mas dentro desse tema do incentivo ao esporte, eu pergunto a você uma coisa que, às vezes, eu sentado na minha poltrona, assistindo um jogo de futebol, assistindo um vôlei, assistindo futsal, eu me pergunto, será que a reportagem está incentivando o jovem a executar um bom esporte? Pergunto a você, as reportagens pelas TVs, não é? Os repórteres em si, eles são incentivadores do esporte? O senhor vai encontrar muito incentivo... Veja que a pergunta ela é dúbia, hein? O senhor vai ver muito incentivo à prática esportiva ou à modalidade A, B ou C em rede fechada. A rede aberta sempre está utilizada, infelizmente, ela é utilizada para bater, para negligenciar, para falar o lado ruim, a banda podre, o que deixou de fazer. E exatamente esta rede aberta é onde a maioria da população assiste, é onde eles estão conectados. E, infelizmente, eles acabam recebendo só informação negativa. E aí, eu disse que era dúbia a minha pergunta, e você aderiu a ela perfeitamente, é isso mesmo.
a negatividade do momento em que se transmite, não é, um jogo de futebol, por exemplo. Vai ligar num canal que é fechado, vai estar mostrando aquela torcida linda, maravilhosa, os melhores momentos, falando. Então quem está ali e tem condição de pagar uma TV por assinatura, ele até tem ânimo. Ele fala, eu vou torcer, eu vou praticar, eu vou fazer, eu vou jogar bola, eu vou praticar alguma coisa. Quem está na TV aberta já só recebe informação negativa, aí acaba falando, tá vendo aí, por isso que esse Brasil não vai para frente, eu odeio futebol, eu odeio esporte, nada funciona. Negativa e truculenta, infelizmente. Né? Truculenta, lamentavelmente truculenta. Muito bem, de que forma então o esporte despertou em você a vontade de trabalhar com projetos sociais voltados aos jovens? Bom, como eu disse para o senhor, eu aprendi isso de José Raimundo da Silva, sem ser chacal. Grande José Raimundo da Silva. O senhor acredita que meu pai hoje é falecido? Eu perdi meu pai quando eu tinha 25 Prestamos anos. então uma homenagem póstuma a você. Meu caro, eu não o conheci, mas através do seu filho eu percebo o esplendor da sua dignidade e que a sua alma é coroada e iluminada pelos céus, pelo universo. Minha homenagem, Raimundo. Obrigado. Não podia deixar de fazer, viu? Muito obrigado pelo carinho. O que aconteceu? Eu vi o meu pai falecer aos 25, eu tinha 25 anos de idade. Perdi ele muito jovem, ele tinha 67 anos mais ou menos. E ele teve um derrame, e enquanto estava chegando o socorro, eu consegui ainda segurando o rosto dele, que estava entortando, uma cena muito triste para mim. E eu ali, pai, por favor, não morre. Doutor, ele poderia ter dito qualquer coisa para mim. Ele olhou nos meus olhos e falou, Jean, aprenda, um guerreiro nunca morre. E foi a última coisa que eu ouvi dele. Foi a última frase que eu ouvi. Um guerreiro nunca morre. Que bonito. Naquele momento, eu perdi meu pai, o sepultei com o kimono. E foi difícil para mim, porque no momento que eu colocava o judogi nele, amarrava o obi, que é a faixa preta, eu lembrava do dia em que ele colocou pela primeira vez o judogi em mim, me ensinou a amarrar a faixa branca. E eu sabia que nunca mais teria o chacal comigo. Mas aquela frase ficava ecoando no meu coração. Um guerreiro nunca morre. Um guerreiro nunca morre. Então eu pensei, eu não posso deixar o legado de chacal, de meu pai, morrer. Porque o legado dele continua comigo. O bem que ele sempre fez àqueles que estavam ao seu redor. Um homem muito conceituado na Baixada Fluminense, lá do Rio de Janeiro. Ele que sempre esteve envolvido, deu aula na faculdade Gama Filho, aula de judô. Era um homem muito carismático e querido. Eu falei, eu não vou deixar isso morrer. E eu invadi as comunidades usando o esporte como ferramenta para tirar jovem das drogas. Sabe por quê, doutor? Espera um pouquinho. Sim, senhor. Ele está vivo. Está vivo. Ele está vivo em você. E isso é muito bonito. Mas você vai me dizer tudo isto, vai prosseguir, não é, após o intervalo, Sim, tá senhor. bom? Agora eu vou chamar um pequeno intervalo. Você aguarde, logo, logo retornaremos. Você que é adepto das artes marciais, não pode deixar de conhecer a revista Budô. A primeira e mais completa revista de artes marciais do Brasil, onde você encontra notícias sobre judô, karatê, taekwondo, MMA e kung fu. Na Budô, o esporte e as marcas mais conceituadas caminham lado a lado. Ficou interessado? Visite o site www.revistabudô.com.br. Dificilmente a imprensa investigativa comete equívocos grosseiros. É dela o seguinte texto, aspas, um dos momentos intrigantes do depoimento de Delcídio à Lava Jato refere-se à reunião entre a presidente Dilma e o presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, ocorrida em Portugal. A reunião
com a presença do ex-ministro da Justiça Cardoso, tinha como alvo a tentativa de soltura de réus da Lava Jato. Fecho aspas. Ora, dessa afirmação, conclui-se que se justificam as decisões atrapalhadas e parciais em desfavor da sociedade brasileira que pretende expurgar a facção criminosa instalada no poder pelos petistas. Precisamos nos mobilizar, inclusive para manifestações. As ruas têm que dar o ar de sua graça. É um caminho. Os ministros dos tribunais superiores também não gostam de críticas diretas do povo e nem de pichuleco. A arma do povo contra esses desmandos deve ser pacífica, uníssona e determinativa. O dramaturgo Shakespeare tem razão. Há algo de podre no reino da Dinamarca. Retornamos hoje conversando com Jean Madeira, um excelente homem, um excelente profissional do esporte, um homem que adora fazer aquilo que nós também adoramos, ou seja, incentivar a bondade, incentivar o bem. E é isso que ele faz. Então, você estava conversando comigo a respeito da vontade de trabalhar, dos projetos sociais, aí você estava falando do seu pai também. Exatamente, doutor. Foi quando, como eu disse, aos 25 anos, perdi o meu pai e ali eu comecei a invadir, vou usar esse termo, as periferias, as comunidades com as artes marciais, com o judô e tantas outras ferramentas. Não só o esporte, mas a cultura, a educação, o lazer, a cidadania. Por quê? Mas além do meu pai deixar esse legado, aquela frase de impacto, que é o guerreiro nunca morre, eu visitando a comunidade, se não me falha a memória, foi Bom Sucesso, na Baixada, no Rio de Janeiro, eu reparei que existia uma mesa, na época, no ano de 2000, mais ou menos. Sim. Uma mesa era colocada na periferia. Olha só, doutor, uma mesa e carreiras de cocaína eram colocadas ali. E os jovens eram convidados a usar uma caneta Bic para cheirar uma carreira. Mas só podia cheirar quem nunca experimentou cocaína. Ou seja, eles estavam promovendo a droga ali dentro. Meu Deus. E eu aprendi que aquele que sabe fazer o bem e não faz, cometeu iniquidade. Eu não queria morrer desse mal. Foi então que eu falei, não tem como entrar num embate, num confronto. Vamos trabalhar com a prevenção, fechar a torneira, mostrar que... E é tão difícil, né? Exatamente. É muito difícil. O confronto, né? Eu acho que não sei se nós vamos conseguir no confronto. Porque aí vai... Quando fala de drogas, você tem que falar desde a fronteira, sim, é muita coisa. Mas prevenção. Minha avó me ensinou e ensinou. Mas você é conhecido por criar um projeto de juventude contra drogas, contra o crack, não é verdade? Exatamente. Então, especificamente, qual foi o resultado prático de um dos maiores projetos de inclusão social no Brasil? Sim, que senhor. Você é o autor. Então, o que nós fizemos? Percebendo essa carência e a real situação das drogas se avançando no nosso país, sim, nós começamos a trabalhar lá, fechando a torneira, fazendo com que a juventude viesse parar de usar boné e usar a cabeça, porque a cabeça só era para usar o boné. Então falou, vamos usar a cabeça. Claro. É melhor prevenir do que remediar, como eu dizia aqui agora, minha avó me ensinou e a avó de todo mundo sempre ensinou, claro, isso. Vamos prevenir do que remediar. Foi aí então que nós começamos essa grande campanha nacional Juventude contra o Crack, fazendo várias ações com um projeto chamado na época Força Jovem Brasil, aonde milhares e milhares de jovens militaram no que diz respeito à prevenção. Por exemplo, nós íamos até uma escola da rede pública
e ali promovíamos um futebol dentro da sala de aula com o teor driblando o craque nas escolas. Eles jogavam a bola, em seguida tinha uma palestra sobre a prevenção às drogas, sobre os malefícios. Só que em São Paulo foram mais de 140 escolas da rede pública sem recurso público. Eu quero citar que não tinha recurso público. É o que eu ia perguntar a você agora. Eram moças e rapazes jovens que vieram, muitos deles, do mundo das drogas, conseguiram vencer as drogas e ali então nasceu no coração de cada um o desejo de também fazer o bem. E aí aquele que era profissional do futebol ia lá ajudar, quem era professor de educação física, cada um na sua modalidade e contribuindo com uma parcela do bem, com aquilo que ele sabia fazer. E conseguimos, doutor, invadir o estado de São Paulo, invadir todo o nosso Brasil. O trabalho foi parar fora do Brasil, chegando até a América do Sul, chegando a América... É meritório, Isso, é meritório, olha, é meritório. Eu louvo a Deus por ter tido esta oportunidade de conseguir falar com mais de 2 milhões de jovens através desta campanha. Muito bem. Mas então, desta forma, você entende que o esporte pode influenciar na formação dos jovens, ou seja, dar um pouquinho mais de fé, de determinação e ensinar a eles o caminho correto, o caminho para ser uma pessoa de bem. Exatamente. Eu sou prova disso. Eu fui conduzido nesse caminho. Eu procuro utilizar a minha vida como referência. O esporte sempre me colocou, o esporte e a fé sempre me colocaram num caminho do bem. A ser um bom filho para os meus pais, hoje um bom marido para minha esposa e procurando ser um bom pai para minha filha. Né? Então, procurando ser um bom cidadão, porque nessa vida tudo passa. O que eu quero deixar é a minha contribuição aqui na Terra. Qual é o bem que eu vou fazer? Se eu não puder fazer o bem, o mal também eu não vou fazer. Claro. O mal eu não vou fazer. Eu só quero ajudar. E o que acontece, doutor? Esses jovens, eles conseguiram vencer as drogas. Eu lembro de uma menina que nós tiramos da rua, e o depoimento dele é muito interessante, porque a Fernanda, quero aqui citar o nome dela, que hoje está transformada, hoje... Ela trabalha na Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude, lá na Coordenadoria da Juventude. Fernanda hoje se formou. Que maravilha. Se formou, nós tiramos da rua. Ela morou durante 5 anos nas ruas de São Paulo, teve lepra, teve câncer. Ela comia lixo, doutor, por causa do crack. Ela começou com thinner, aí foi uma droga, cocaína, maconha, aí vai. Sim, Até que um dia ela foi para a rua e fumou pela primeira vez uma pedra de crack. Ela ficou 5 anos sem voltar para casa, morando na rua de São Paulo. E o projeto chegou até ela e conseguiu tirar a Fernanda da rua e norteá-la. Acompanhamento com a família, passou pelo período de abstinência, que é esse um momento mais crítico. Quem tem um familiar em casa que é dependente, sabe muito bem o que eu estou falando. Que é o momento da abstinência, onde tem hora que a mãe vê o sofrimento tão grande do filho, que ela é capaz de comprar a droga para que o filho pare de sofrer. Sim. E a gente teve que passar aquilo tudo com a Fernanda e hoje ela é uma pedra preciosa que estava escondida atrás da pedra do crack. Que maravilha. Poxa vida, essas coisas que as pessoas fazem e fica de uma forma desconhecida, porque não veio a público mostrar toda esta benignidade, porque chama-se benignidade, não, passou pela caridade e adentrou a benignidade. A benignidade é muito importante. Verdade. Não é? Verdade. Me diga uma coisa, Jean, políticas públicas estruturadas podem contribuir socialmente e oferecer novas perspectivas aos jovens oriundos de comunidades com vulnerabilidade social, bolsões pobres, por exemplo? Exatamente. Eu vou explicar para o senhor e para todos que nos acompanham. Jovem, todo mundo diz que jovem é o futuro, mas isso é muito bonito em discurso. Todo mundo diz a nossa juventude que é o futuro, o jovem que é o futuro, mas pouco se faz. Nós temos que fazer mais, principalmente na área esportiva, porque é muito melhor estar com a mente ocupada jogando bola ou treinando no dojo do que com a mente
vulnerável, para que alguém possa oferecer o lança-perfume, que agora está na moda, para que alguém possa oferecer o primeiro pino de cocaína, o primeiro cigarro de maconha, e aí então nós vamos ter uma juventude completamente, como infelizmente ela está ficando, deturpada e com seus sonhos abortados. Ser jovem, doutor, é nunca deixar de sonhar, mas a juventude está deixando seus sonhos morrerem exatamente por causa das drogas. Sim. É aí que entram os projetos e a política pública para a nossa juventude. E tem que ter aos montes, em todas as esferas, nacional, estadual, municipal. Nós temos que valorizar as instituições que fazem trabalhos com os nossos jovens. Você acha que o governo ajuda nessa parte? Pouco. Ajudar ajuda, mas pode ser feito mais. Nós podemos fazer mais. E digo com propriedade, porque já estive à frente da secretaria. Nós podemos fazer mais. Há possibilidade sim, agora é lógico, aí nós vamos ter que entrar em orçamento. É porque quando você fala de orçamento para o esporte ou para a juventude, é sempre deixado para depois. É como o jovem, jovem é o futuro, mas quando você vai se manifestar, peraí, depois a gente fala do jovem. Isso está errado, porque se jovem é o futuro, ele é o futuro mais presente. A Fernanda era um problema na sociedade. A Fernanda estava escondida atrás da pedra do crack, mas um projeto social sem recurso público foi lá e lapidou aquela menina que hoje faz palestras nas faculdades para incentivar os jovens a não usar as drogas. Mas ela também tem o seu mérito próprio, não é verdade? Sim, ela teve que querer. Ela teve fé, teve determinação. Não é? Ela deve ter tido um momento favorável muito importante vindo lá do universo. Exatamente. Da força do universo. Mas se o projeto social não chegasse até ela, sim, nós talvez teríamos perdido ela. Não. Ela teve uma ajuda muito importante, muito digna, não é? Muito bem. Então quer dizer que nós podemos entender, Jean, que tudo isto que você acaba de nos colocar, o telespectador está observando bem aquilo que está acontecendo aqui hoje, não é? É um programa de sustentabilidade, não é? Para superação. Sim. Superação. É muito difícil esta superação. Eu acho que é muito difícil, porque tem que haver uma concentração muito grande e uma vontade de superar aquilo que, afinal de contas, está te incomodando inconscientemente. Inconscientemente. Então você tem que, aí coloca-se para o consciente e dá esse avanço para chegar ao ponto que você diz, inclusive, você está aqui, da Fernanda. Sim, exatamente. Todos nós podemos contribuir. Todos nós. Não só o poder público. Fazer o bem, ajudar as pessoas. Todo mundo tem condição. Uns numa parcela maior, outros numa parcela menor. Sim. Mas todos nós podemos estender as mãos e ajudar. Tivemos agora o frio intenso em São Paulo. E eu achei bonito, várias pessoas se mobilizando através da rede social, sim, chegando até os moradores de rua, levando uma sopa, tentando agasalhar. Ah. Tem até uma cena muito triste de um homem que já estava naquele momento de hipotermia, estava tremendo, e por mais que tentassem agasalhá-lo, ele não conseguia, ele não parava de tremer. E as pessoas ali se sensibilizando, abraçando para aquecê-lo. Então, nós temos que fazer o bem a alguém sem olhar a quem. Simplesmente fazer, porque é um legado que cada um de nós podemos deixar aqui na Terra. É verdade. É por aí mesmo. Né? Até tem um ditado aí que diz o seguinte: faça o bem e não, como você diz, não olhe a quem. Faça o mal e pense. É verdade. É isso. E pense. Né? Bem, Jean, nós sabemos que sua vida é pautada nos preceitos filosóficos das artes marciais. Com base nesse quadro, gostaríamos então que você falasse sobre a importância do do. O que significa do? É caminho? Exatamente. Quando nós falamos de arte marcial, falamos sempre, olha, judô, karatê-do, taekwondo, hapkido, sempre terminam, então na palavra tem a palavrinha do, que quer dizer caminho. Eu aprendi uma coisa, doutor. Do com acento circunflexo. Isso, do com acento circunflexo. Ensina a criança o caminho que ela deve andar. Amanhã ela cresce
e não se desvia dele. Isso aconteceu comigo e aconteceu com o senhor. Sim. E aconteceu com todos aqueles que praticam as artes marciais, sim, com aqueles que foram doutrinados no Do. Eu conversava com o jogador pentacampeão mundial Edmilson, do futebol, sim, falando com ele o seguinte: Edmilson, nós tínhamos que criar uma metodologia do futebol Do, ou seja, o caminho do futebol, para que não tenha violência, porque quando o senhor vai num evento de artes marciais, eles estão lutando e não brigam. E aonde, às vezes, você vai no estádio de futebol que eles tinham que jogar e eles brigam. É completamente o contrário. Aonde era para brigar, não se briga. E estão brigando, estão lutando, mas não tem briga. Aonde era para tocar a bola e fazer gol, eles brigam. Que interessante. Tem que parar de chamar de campo e chamar de octógono. Porque, na verdade, nem no octógono se briga no MMA. Eles lutam. Tanto que tem uma campanha, lute, não brigue. Quando um espanca o outro e no final... São colegas de profissão. São colegas. Quando eles se curvam um para o outro, se cumprimentam. Sim. E no final, um vence. Porque alguém tem que vencer. Sim. Então, o Do é muito importante. É o cumprimento de respeito, né? Exatamente. É aquele cumprimento... E só se curva, doutor. As pessoas até... Eu lembro que eu já fui muito criticado. Por que tem que se curvar? Quando o joio e o trigo, eles crescem, eles são muito iguais. A gente só vai perceber a diferença do joio para o trigo quando tem fruto, porque sim, o fruto faz o trigo se curvar. Só se curva quem tem fruto. Sim. Então, quando eu me curvo, eu reconheço que, por mais que eu tenha... respeito ao adversário. Respeito. E aí, a gente... respeito ao adversário. E o Do ensina isso. Se nós colocarmos o Do dentro da escola, se nós colocarmos o Do na comunidade, na periferia, teremos uma sociedade muito melhor, uma sociedade de respeito, uma sociedade onde o filho vai voltar a respeitar o pai, porque para muitas famílias se tornou instituição falida. Sim. Mas eu sou da época que tomava benção pai e mãe. Benção sempre. Mãe. Benção pai. Antes, saía de casa, benção mãe, benção pai. Voltava de casa, benção mãe, benção pai. Antes de dormir, o tempo todo. Até porque pai e mãe é autoridade sobre a vida do filho. Então o Do é muito importante. Eu aconselho os pais a colocarem o filho nesse caminho. Nós temos pouco tempo, que eu já estou quase terminando o programa. Lamentavelmente, eu digo isso sempre quando aparece aqui uma pessoa do seu quilate. Obrigado pelo carinho. Da potencialidade intelectual que você ostenta. Obrigado. Mas eu faço uma pergunta a você. Quando você disse que os jogadores de futebol brigam, será que eles brigam porque é a natureza deles ou esta briga é oriunda de algo que aconteceu dentro do jogo através de podemos chamar do árbitro, aquele que apita o jogo de futebol? O que você acha disso? Bom, o que você acha dessa minha observação, hein? Sim, senhor. Que falta exatamente o Do. Por quê? Quando nós estamos competindo no dojo, em qualquer modalidade, nós entendemos que o árbitro, ele é a autoridade máxima naquele momento. E se ele me puniu com Shido, com uma outra falta, talvez, eu tenho que continuar lutando. Eu tenho que vencer, porque o meu objetivo é derrubar ou ser derrubado, imobilizar ou ser imobilizado, ou vencer por pontos. Se eu tomei uma falta, eu tenho que correr para que eu venha recuperar essa penalidade com um ponto um pouco maior. O problema é que todo mundo quer discutir, todo mundo quer brigar, e é como eu disse para o senhor, aonde era para se tornar um campo, um espetáculo do futebol brasileiro, mundial, seja lá o que for, infelizmente entram para brigar. Por isso essa conversa que eu tive com o jogador Edmilson para criarmos o futebol Do. Muito bem. Isso aqui, essa conversa aqui, nossa conversa é muito importante, porque a gente vê isso quase sempre, jogadores de futebol brigando, quer dizer, um batendo no outro, quer dizer, desrespeitando um colega. Cuspindo. É um negócio muito sério, muito sério. Então, eu acho que nós precisamos tomar um pouquinho de cuidado e ingressar nesses lugares para dizer o seguinte: olha, vocês não briguem por causa disso. Então, precisa ter uma reestruturação, normalmente no futebol e com os árbitros. Porque os árbitros, eles são, na minha visão,
Os árbitros, eles são o ponto de discórdia de um jogo, por exemplo, onde os futebolistas brigam. Bem, vamos andar adiante, porque eu tenho uma pergunta muito importante a fazer agora a você. Como foi a experiência de estar à frente da Secretaria do Esporte, Lazer e Juventude do Estado de São Paulo num curto espaço de tempo? Olha, eu gostaria de ter ficado um pouco mais, né? Deveria. Eu gostaria. Mas a minha oportunidade foi esse período de 1 ano e 3 meses. Mas foi muito proveitoso porque eu aprendi bastante, aprendi muito. Nós escancaramos as portas da secretaria. Eu uso sempre esse termo, porque nós atendemos todos que o senhor possa imaginar. Todo mundo de todas as federações, instituições, os municípios, por ser uma secretaria de Estado, então foram mais de 500 prefeitos, municípios, secretários municipais que nós atendemos, sempre procurando o consenso entre o legislativo e o executivo, procurando, quando visitava o município, foram cerca de 200 municípios que eu visitei, sempre ia na Câmara Municipal e ia até a Prefeitura. Sentava prefeito e presidente da Câmara para que pudéssemos discutir, porque entendi uma coisa: andarão dois se não houver entre eles concordância? É impossível. Um puxa para um lado, o outro puxa para o outro. E quando se fala de esporte, temos que deixar siglas partidárias de lado. Política à parte. Política à parte, porque nós temos que focar no esporte e na criança. Para a grandeza do Brasil, né? Exatamente, doutor. O problema é que se discute muito, se debate muito e se age pouco. Então, para mim, ter tido essa oportunidade à frente da secretaria trouxe uma experiência muito grande. Hoje o meu pensamento é completamente diferente e consegui compreender um pouco mais sobre as ferramentas e os programas que existem na esfera federal, federal, estadual e municipal para beneficiar a quem de direito. Eu vou fazer uma pergunta a você muito rápida e vou dar um exemplo que eu tive a oportunidade de apresentar aqui nesse programa, um rapaz bem intencionado no esporte chamado Xandão, o famoso Xandão. Ele tem lá uma modalidade de esporte Muay Thai. Muay Thai. E eu percebi, fui até lá e fui comprovar. É família mesmo. Ele construiu uma atividade esportiva, não é? Com as famílias frequentam esse lugar. Então eu achei muito importante. Bem, agora eu queria que você passasse uma mensagem para as pessoas que fazem esporte, rapidamente. Bom, em primeiro lugar, valorizem a sua família. Quando você valorizar a sua família, você vai compreender que você vai se tornar uma pessoa muito melhor. O tempo todo, aonde eu cheguei, eu dou graças a meu pai, a minha mãe e também hoje a minha esposa. Muitas pessoas dizem que por trás de um grande homem existe uma grande mulher. Eu discordo o termo por trás, porque quando Deus fez Eva, não tirou da coluna vertebral de Adão, tirou exatamente da costela que está ao lado. Então, ao lado de um grande homem, existe uma grande mulher. E a minha esposa, Vanessa Madeira, que está comigo desde os 15 anos de idade, nós estamos juntos desde o período da escola. É com ela que aguenta e tem passado todas as lutas. E se eu cheguei aqui, devo muito ao meu pai, mas devo também a uma esposa que sempre esteve ao meu lado. Então valorize a sua família, porque a consequência disso é resultados positivos na sua vida e em tudo que você fizer, você vai ser bem sucedido. Muito bem, parabéns. Obrigado. É a família mesmo, célula máter da sociedade. Verdade. Jean, eu quero que você leve uma lembrancinha aqui do meu programa. Muito obrigado. E também quero oferecer a você um livro, O Crime Complexo, de Silvio Ranieri, que é traduzido por mim, mas o meu editor, o Vinícius, pediu, olha, toda pessoa que for lá no seu programa, você ofereça um livro, o livro que você mesmo traduziu. Está aqui. Eu fico muito agradecido, obrigado pela lembrança. Suas considerações finais. Olha, agradecer ao senhor pela oportunidade de estar aqui. Foi um bate-papo muito gostoso, construtivo. E espero que nós possamos cada vez mais avançar com o esporte na nossa cidade, no nosso estado e no país. Sozinho eu chego mais rápido, mas juntos chegamos mais longe. Sim.
Encerro o programa de hoje com as palavras de entusiasmo de Mahatma Gandhi. Nas grandes batalhas da vida, o primeiro passo para a vitória é o desejo de vencer. Quero agradecer muito o nosso querido Jean Madeira por sua presença no programa Direito e Justiça em Foco e pelo magnífico trabalho em prol da sociedade na difusão do esporte e no combate às drogas. Parabéns, Jean Madeira. Fiquei muito grato. Muito obrigado pelo carinho.